Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 27 de setembro de 2025. Vamos também analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia e ver os avanços no mapa. E nas últimas 24 horas tivemos atualizações muito interessantes e muito importantes, e por isso vamos começar. E vamos começar aqui por Moscovo, e até pela própria Bielorrússia, onde tivemos uma reunião entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Bielorrússia, o Lukashenko. E segundo as fontes aqui da Rússia, esta reunião demorou praticamente 5 horas e foram discutidos assuntos militares, inclusive a situação na Ucrânia. E depois dessa reunião tivemos umas declarações por parte de Lukashenko a referir que a Ucrânia, neste momento, possui em cima da mesa uma excelente proposta de paz. E ele refere que, caso os ucranianos não aceitem esta proposta, esta operação militar especial da Rússia vai ser ainda pior. E depois desta informação por parte de Lukashenko, recebemos a confirmação de que o sistema Oreshnik já se encontra no território da Bielorrússia. E portanto a Rússia conseguiu proteger aqui o seu flanco mais a oeste, em direção à Europa, e portanto agora poderá sentir-se mais livre para continuar com os ataques à Ucrânia. Vamos agora à própria Ucrânia e vamos à capital da Ucrânia, à cidade de Kiev, onde já tivemos a confirmação por parte do presidente dos Estados Unidos da América, o Donald Trump, de que a Ucrânia não vai receber os mísseis de cruzeiro do tipo Tomahawk. E vou relembrar que há 1 ou 2 dias atrás Zelensky deu uma entrevista onde referiu que queria obter estes mísseis, este tipo de mísseis, para proteger aqui a própria Ucrânia e atacar o Kremlin, caso os russos atacassem os edifícios governamentais da Ucrânia. Portanto, pelo menos o Tomahawk, a Ucrânia não vai receber. Vamos agora passar à situação no terreno e vamos começar pela direção de Zaporizhia, onde tivemos alguns avanços no mapa, para já ainda não confirmados visualmente por vídeos ou por imagens, e por isso não vamos para já ajustar o mapa a favor dos russos, mas tivemos fontes pró-russas, também tivemos fontes pró-ucranianas, mas também fontes neutras a confirmar alguns avanços por parte da Rússia. Portanto, todo o tipo de fontes referiu estes avanços por parte da Rússia. E o mais interessante é que fontes pró-ucranianas também referiram, incluindo a fonte pró-ucraniana Deep State. E o que acontece aqui é que os russos continuam a desenvolver a sua ofensiva em direção à cidade de Poltavka, aqui pelo sul. E o que acontece aqui é que os russos já se aproximaram o mais possível desta cidade e muito provavelmente já nas próximas horas teremos os primeiros grupos do exército russo já a entrar nas primeiras casas desta própria cidade. Mais ao norte, os russos continuam a desenvolver a sua ofensiva em direção à cidade de Uspenivka e, pelas informações que nós temos, os russos acabaram de conquistar toda esta rede enorme de trincheiras e de fortificações. Para já sem confirmação visual do mapa, ou por vídeos ou por imagens, por isso não vamos para já ajustar o mapa. Contudo, mais ao norte, os russos também continuam a avançar. E há cerca de 2 semanas atrás, os ucranianos trouxeram para esta direção bastantes reservas e eu estava à espera que, de facto, os ucranianos conseguissem estabilizar a situação de alguma forma. Mas os russos para já continuam a avançar, o que é uma situação bastante estranha e pode significar que existem alguns problemas em termos militares e de suprimento das suas forças por parte dos ucranianos, precisamente na direção de Zaporizhia. Vamos avançar e agora vamos aqui à direção de Pokrovsk, onde ainda durante o dia de ontem tivemos uns ajustes significativos no mapa. E durante o dia de ontem, pelo menos aqui no centro da cidade de Pokrovsk, tivemos algumas fontes pró-russas a relatar alguns avanços por parte dos russos e a efetuar alguns encercos às forças ucranianas nesta direção. Contudo, sem confirmação visual disso, e por isso não vamos ajustar o mapa a favor dos russos, mas o que acontece aqui é que os russos estão agora a desenvolver a sua ofensiva por parte a oeste desta cidade. Eu vou relembrar que nas primeiras 2 tentativas os russos tentaram conquistar primeiro a parte a leste desta cidade, mas agora eles trocaram de táticas e estão a avançar na parte oeste, tendo em conta chegar a uma via logística dos ucranianos que eu já vou referir qual é.
Mas temos aqui vários ataques russos efetuados aqui à linha de árvores que se situa cá, às posições ucranianas, e portanto isto de facto mostra que os russos estão a querer avançar para estes territórios. Temos aqui bastantes ataques registados nesta zona e o que acontece aqui é que os ucranianos possuem este complexo industrial que pode ser visto como uma fortificação e os russos vão querer controlar esta fortificação para depois terem um acesso direto à estrada aqui ao norte. E esta estrada vai ficar a cerca de 3 km desta fortificação, o que é bastante pouco. E esta estrada, ao ser controlada pelos drones russos, vai deixar os ucranianos na cidade de Pokrovsk sem suprimento. E isto vai se tornar numa situação complicada para os ucranianos, porque de facto não vai ser possível os ucranianos aguentarem por muito tempo a linha da frente na própria cidade de Pokrovsk. É claro que os ucranianos poderão aguentar mais 1 ou 2 meses, mas aqui estamos a falar do preço que os ucranianos estão dispostos a pagar por cada dia de controle sobre este território. Ainda durante o dia de ontem tivemos mais este todo o território ajustado a favor das forças russas e neste caso já tivemos provas visuais disso. E estas provas vêm-nos por parte de vídeos publicados pelas forças ucranianas a mostrar ataques efetuados às forças e aos soldados russos e às posições deles aqui na cidade ou nos arredores da cidade de Mirnograd. E portanto estes vídeos só confirmam que de facto os russos possuem um controle forte sobre estes territórios, porque estes vídeos foram todos geolocalizados no mapa. É claro que poderão existir ainda alguns grupos, uns pequenos grupos de soldados ucranianos da resistência, mas é óbvio que eles estão completamente encercados, sem chance nenhuma de evacuação e, portanto, estas posições vão ser limpas pelos russos nas próximas horas ou nos próximos dias. Já durante o dia de hoje tivemos vários relatos de algumas fontes ucranianas, inclusive de unidades militares que estão neste momento a atuar na direção de Pokrovsk por parte da Ucrânia, e elas de facto referem que a situação para os ucranianos está complicada. E eles referem no seu canal de Telegram que uma pessoa não precisa de ser uma bem entendida de assuntos militares para ver que de facto os ucranianos estão semi-encercados nesta direção. Além disso, tivemos ataques ucranianos contra as posições russas, por exemplo, aqui mais ao sul, na aldeia de Novopustinka, aqui ataques com artilharia, com sistemas de artilharia, mas também os próprios russos continuam a atacar a direção de Mirnograd e provavelmente nas próximas horas ou nos próximos dias teremos os primeiros grupos de soldados do exército da Rússia a entrar precisamente nesta cidade. Além disso, algumas fontes pró-russas confirmam que a Rússia avançou e entrou já na aldeia de Balakhan, mais uma vez sem confirmação para já, e que conquistaram estes territórios todos que neste momento estão semi-cercados pelos russos. Vamos continuar, vamos discutir agora a situação ao norte de Pokrovsk, neste flanco que os russos conseguiram desenvolver. E já durante o último mês, os ucranianos estão a referir que efetuaram um encerco às forças russas nesta direção, mas para já o mapa mantém-se inalterado. Não temos confirmações por parte dos ucranianos ou dos russos a confirmar este semi-encerco às forças russas e por isso a situação para já está estável para os russos, apesar de estar bastante difícil nesta região aqui. Mas não está assim tão complicada porque os russos, neste momento, em torno da aldeia de Boikivka, possuem uma rede de trincheiras e de fortificações, o que permite efetuar aqui o suprimento das suas forças para a direção norte e proteger as suas posições dos ataques ucranianos. E até, segundo algumas fontes pró-russas, os russos continuam a expandir a sua zona de operação e a conquistar mais territórios aqui ao norte. Além disso, na aldeia de Dobropilha tivemos ataques por parte da Rússia, registados com bombas voadoras do tipo FAB. E agora podemos avançar para a situação na direção da cidade de Konstantinivka. E já durante o dia de ontem tivemos bastantes ataques efetuados por parte das forças russas em direção a esta cidade. Aqui, por exemplo, foi registado um ataque com uma bomba de 3 toneladas. A um edifício onde estavam localizados soldados ucranianos, onde estava a ocorrer uma concentração de forças ucranianas. Mas um facto interessante sobre esta direção que eu vos quero mostrar é que já há alguns dias
temos vindo a receber bastantes pontos, bastantes localizações de ataques por parte da Rússia em direção a esta cidade de Konstantinivka. Contudo, nós podemos ver aqui uma zona que não sofreu nenhum ataque por parte da Rússia, que é precisamente esta zona aqui, que é quase um triângulo. E portanto isto é bastante engraçado porque pode mostrar de facto que as forças russas já estão a atuar nesta direção. E portanto a situação pode até ser pior para os ucranianos daquilo que nós vemos aqui no mapa. Contudo, vamos aguardar e vamos esperar até obtermos mais localizações desta zona. Vamos avançar. Vamos agora à direção de Siversk e de Liman, onde também tivemos mais avanços por parte das forças russas, registadas no último dia e até durante o dia de ontem. Tivemos algumas fontes a referir mais avanços por parte da Rússia a norte da aldeia de Yampel, e estas informações foram confirmadas por fontes pró-ucranianas, contudo, para já sem confirmação visual desses avanços. Os russos também prosseguem a atacar as forças ucranianas aqui em torno da cidade de Siversk, mas também continuam a atacar as principais vias logísticas dos ucranianos. Para já sem ajustes no mapa, e o que nós estamos a prever aqui é que os russos não vão atacar de frente a cidade de Siversk, mas vão primeiro melhorar as suas posições aqui na aldeia de Yampel, para depois conseguirem cortar fisicamente a estrada que liga as cidades de Liman e de Siversk. E assim vão causar um enorme estrago ao suprimento das forças ucranianas nesta cidade, e depois poderão ter um controlo com drones FPV sobre a última via logística que vai sobrar aos ucranianos nesta direção. E aí poderemos dizer que estamos num semi-cerco operacional e, portanto, os ucranianos não vão conseguir aguentar esta direção durante muito mais tempo. Além disso, os ataques à cidade de Sloviansk continuam, com bombas voadoras guiadas do tipo FAB. Tivemos vários vídeos registados destes ataques. Além disso, a norte de Liman, as fontes pró-ucranianas confirmaram que de facto os russos conseguiram conquistar esta aldeia na sua totalidade, e mais fontes referem que as forças russas conseguiram melhorar as suas posições em torno das aldeias de Novosselivka e de Derilove. Tivemos também estas confirmações dadas por fontes neutras. Continuando para a direção de Kupiansk, e aqui também tivemos atualizações interessantes, é que algumas fontes confirmam avanços por parte da Rússia em direção a este centro da cidade. Para já não temos nenhuma confirmação visual disso. Mesmo aqui neste território todo da cidade de Kupiansk não temos recebido nenhum vídeo, nenhuma imagem que confirme o controlo ou por parte das forças ucranianas ou por parte das forças russas em algumas posições desta cidade. Contudo, já temos muitas fontes a referir que cerca de 60% desta cidade já foi conquistada pelos russos. Além disso, os ucranianos, nos seus mapas que eles colocam, expandiram a sua zona cinzenta ou a Grey Zone, referindo que neste momento existe aqui uma zona mais ou menos desta configuração que está contestada por ambas as partes. E se isto se confirmar, podemos referir que de facto as defesas da cidade de Kupiansk estão prestes a colapsar. Vamos avançar. Aqui do norte os russos também prosseguem a sua ofensiva em direção à cidade de Kharkiv, e mais aqui ao norte, onde já tivemos confirmação visual que os russos possuem um controlo sobre estes territórios todos, e portanto o que se espera dos russos aqui é que eles avancem nestas duas direções para formarem um encerco total às forças ucranianas que se encontram neste momento nesta direção. Além disso, durante o dia de ontem, tivemos uma confirmação por parte das forças russas, aqui da direção de Sumy, a referir que a aldeia de Yunakivka foi completamente conquistada pelos russos. Isto também foi referido pelo próprio Ministério de Defesa da Rússia. Contudo, nesta mesma direção, mais a oeste, tivemos ajustes no mapa a favor das forças ucranianas, mas também um pouquinho a favor das forças russas. E este vídeo, que foi publicado pelas forças russas a mostrar ataques às posições ucranianas nesta direção, foi geolocalizado e, portanto, os ucranianos de facto possuem um controle sobre esta linha de árvores aqui. Contudo, neste vídeo que os ucranianos publicaram, vê-se que os russos controlam aquela porção do território.
E portanto, tivemos estes ajustes no mapa. E para hoje é isto, espero que tenham gostado do vídeo e se de facto gostaram, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e se quiserem apoiar o trabalho que eu desenvolvo diariamente aqui no canal, considerem em se tornar membros. Além disso, refiro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã, tchau tchau!